TVU, canal universitário de Fortaleza. Estamos começando mais um programa Sociedade e Direito, gravado no estúdio Dr. Manolito Eduardo Campos, da Faculdade Grande Fortaleza para a FGF TV. Participe do programa enviando sugestões ou mandando suas dúvidas através da fanpage no Facebook, facebook.com/faculdadefgf, e ainda através do Twitter, @faculdadefgf. O programa de hoje tem como tema a ética na advocacia. E para falar sobre esse tema, convidamos ao programa o Dr. José Damasceno Sampaio, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina do Estado do Ceará. Doutor, seja bem-vindo à Sociedade de Direito. A gente tenta sempre trazer temas importantes para o pessoal, os advogados, para novos bacharéis, para alunos. E a ética na advocacia é um desses temas masters, digamos assim, porque não pode faltar e é essencial na vida, tanto acadêmica como na vida profissional da advocacia. Eu queria começar o programa de hoje, o senhor nos falando um pouco sobre o tribunal, como é as prerrogativas, como é o regimento. É um prazer estar aqui neste espaço aberto ao público, só esclarecendo, né, que o Tribunal de Ética da OAB, que nós temos alguns outros colegiados de trata da ética em outras atividades, em outras profissões. A verdade é importante esse espaço, Bruno, que você abre, porque a maioria dos que compõem a sociedade, dos advogados, não conhece a fundo e até se prejudicam em uma defesa, em um processo administrativo disciplinar, por desconhecer o funcionamento do Tribunal de Ética. Uns confundem com as comissões de ética, que só podem existir nas subseções e quando ela tem mais de 100 advogados e tem um conselho formado. Outros entendem que é só estar no tribunal posto só para defender interna corpore o advogado. E, em verdade, não é. É o braço fiscalizador da OAB. Enquanto o Conselho Seccional, a FESAC, que é a Fundação Escola Superior de Advocacia, a CAAS, que é a Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Ceará, tem funções direcionadas ao advogado e à sociedade, o tribunal tem função direcionada somente ao advogado, ao estagiário e à sociedade de advogado. É o órgão fiscalizador da função ou do exercício da profissão. Nós temos no tribunal, além da obrigação de exigir e de fiscalizar o cumprimento do dever pelo profissional do direito, a orientação, a prevenção, a participação nos cursos jurídicos, com palestra, com seminários, com mesas redondas, para que haja um certo conhecimento do Estatuto da OAB, do Código de Ética e Disciplina e do dia a dia da advocacia, para que se exerça uma verdadeira advocacia, cumprindo-se com o munus público que é destinado à profissão do advogado. O Tribunal de Ética, ele é um órgão que existe em todas as seccionais da OAB no Brasil. Então, nós temos hoje 27 tribunais de éticas espalhado no Brasil, porque só tem um em cada estado. E é dele a competência de julgamento em primeira instância dos processos administrativos disciplinares. Como é que ele é composto e é formado? O regimento, o estatuto, né, e também o Código de Ética estabelece regras para a instrução processual, a instauração do processo e o funcionamento dos tribunais. Porém, deixa a cada regimento de cada seccional o estabelecimento das normas internas pertinentes aos tribunais, ou a cada tribunal. É tanto o seguinte, que na maioria das seções espalhadas pelo Brasil, a instauração e instrução processual é feita no Conselho, e depois de instruído o processo, ele é remetido para o Tribunal de Ética, que pega aquele material, nomeia um relator e vai a julgamento, para depois, em grau de recurso, voltar para o Conselho. Quer dizer, fica um negócio, quem instrui é quem vai julgar em segundo grau. Então, nós procuramos corrigir isso. Pegamos o exemplo do Estado de São Paulo, pegamos o exemplo
do estado do Rio de Janeiro, de outros estados, e trouxemos para a Fortaleza e modificamos, através do Conselho, do Pleno do Conselho Seccional, o regimento interno do Conselho Seccional para, por delegação, o Tribunal de Ética poder, através de seu presidente, instaurar o processo administrativo disciplinar. E, através de seus membros, fazer a instrução e o julgamento em primeira instância. Então, nós estamos exatamente nessa fase. O Conselho Seccional, ele é eleito de 3 em 3 anos, normalmente no mês de novembro, e é empossado no dia 1º de janeiro. Por força regimental, nos 90 dias que segue essa posse, eles têm que se reunir em sessão plenária, ou seja, no seu pleno, para, por indicação da diretoria, eleger e empossar os membros do Tribunal de Ética e Disciplina. Pelo regimento, esse número varia. Para o nosso estado do Ceará, o número de membros efetivos do Tribunal de Ética, 38 hoje, que é o mesmo número de membros efetivos do Conselho Estadual. Por conseguinte, se equipara em questão de número. E também tem o mesmo número de suplentes. Então, eles elegem e empossam esses membros, os membros do Pleno do Conselho Seccional. E dentre estes é formada uma diretoria. A diretoria é composta por um presidente, por um primeiro vice-presidente, um segundo vice-presidente, um primeiro secretário-geral e um segundo secretário-geral. Vocês veem aí que não tem tesouraria, não tem tesoureiro, né? Porque as verbas são todas administradas pela tesouraria do Conselho Seccional. Então, os empregados, os servidores, são todos contratados e demitidos pelo Conselho Seccional, pela diretoria do Conselho Seccional. Toda a manutenção, o apoio para o funcionamento do tribunal é desta forma. Bom, aí o tribunal, depois disto, ele vai editar o seu regimento interno. Basta que eu lhe diga que há muitos anos, muitos presidentes passaram pelo Tribunal de Ética do Estado do Ceará, e até hoje nós não tivemos o nosso regimento interno regulado e aprovado. E nós concluímos agora, dentro da normatização imposta até pelas corregedorias locais e corregedoria federal, o nosso regimento que vai ser submetido ao Conselho Estadual para depois ser submetido ao Conselho Federal. Passa a funcionar. O tribunal ele pode funcionar com turmas, câmaras ou simplesmente com o pleno. Hoje nós estamos funcionando com o pleno. Então, esse colegiado ele pode funcionar, como eu disse, em turmas, em câmaras ou pelo pleno. Nós viemos sempre funcionando pelo pleno, reunindo o pleno uma vez por mês, em sessão fechada, para julgamento dos processos disciplinares e atendimento às consultas, que nós vamos falar daqui a pouco mais sobre isso. Atendimento às consultas que nos são direcionadas. Uma vez por mês, e quando necessário, quando acumulam diversos processos, nós convocamos uma sessão extraordinária para a sessão de julgamento. Mas todas as nossas sessões são plenárias e com fim de julgamento. Então, são plenárias e de julgamento. E, às vezes, o pessoal pergunta, posso visitar, participar com um grupo de alunos de uma sessão do tribunal? Lamentavelmente, não pode. Na abertura, ou quando nós estamos tratando de algum assunto pertinente à administração, ou mesmo uma consulta, ou mesmo uma tomada de medida, a programação de um evento, aí sim é aberta ao público. Porém, na sessão de julgamento só podem estar presentes os conselheiros, os auxiliares, as partes e seus advogados. E aí, então, é sempre de forma sigilosa. E eu quero aproveitar o espaço até para chamar a atenção que às vezes acontecem algumas incompreensões. Chega o advogado, quer porque quer entrar, e nós não trancamos a porta, botamos só uma plaquinha. E ele quer porque quer entrar e às vezes não entende que a gente pede para se retirar, porque é sigiloso. Ele diz, eu não posso entrar nem na minha casa. E é verdade, eu acho que nós é que temos a obrigação de preservar a nossa casa, né? Então, se o processo legalmente é sigiloso, eu não posso, sem ser parte, sem ter a legitimidade para estar presente, querer estar presente. É ter ética no Tribunal de Ética. Né? É ter ética no Tribunal de Ética. Porque, afinal de contas, o advogado,
diferente de todas as outras profissões, embora exerça uma profissão privada, ela tem um reflexo público, ela tem um munus público. A advocacia é a única profissão que tem uma previsão constitucional, o artigo 133 da Constituição, que a designa como essencial à administração da justiça. Então, é diferente. Se você juntar aí o valdetário, diz muito isso às vezes, nas sessões de entrega de carteira, de posse dos novos advogados, a investidura dos novos advogados, chamando atenção para essa questão do exercício da advocacia. Quando nós vemos um grupo de médicos em torno de um paciente, todos os médicos estão com um só salvo, se estiver envolvido outras coisas que não vêm ao caso. Mas todos eles estão ali trabalhando para salvar aquele paciente. Se nós vemos um grupo de técnicos de administração, quando eles se reúnem, todos estão com um pensamento uníssono no sentido de fazer uma projeção para a empresa crescer, para a empresa progredir, para a empresa sobreviver. Mas, numa sessão de julgamento ou numa audiência, os advogados já ficam um grupo de um lado e um grupo do outro, defendendo interesses contrários, até para que se prevaleça a verdadeira justiça na interpretação plena das normas jurídicas. E é assim que eles trabalham no sentido de um contrariar a linha de pensamento do outro. Por isso é que exige-se do advogado um comportamento ético muito mais forte, muito mais respeitoso do que nas outras profissões. Porque, publicamente, no momento da discussão, no momento da reverberação da aplicação da lei, eles estão em lados opostos, discutindo para poder, daí o juiz, que vai ter o seu convencimento, poder administrar aquele conflito, aplicando a melhor das normas possíveis na administração da justiça. Então, por esse motivo, a ética na advocacia, ela é muito vigiada e as leis são bastante rígidas, bastante rígidas. Nós temos normas pertinentes à publicidade, nós temos normas pertinentes à divulgação, é totalmente vedada a propaganda, né? E nós às vezes confundimos publicidade com propaganda, e uma coisa é bem diferente da outra, uma é sublinhar, uma é informativa, é publicizar, estou em tal lugar, com o escritório assim, com atividade X, tenho esses profissionais que têm essa formação. Coloquei, publicizei. Outra diz assim, venha, procure o nosso escritório, que em 3 meses nós resolvemos o seu conflito, ou promete um resultado. Isso é propaganda, é indução à compra, à captação da causa, né? A compra do serviço, como é a propaganda comercial, é para isso. Para que se põe propaganda no rádio, na televisão, nos jornais? Para convencer o consumidor a comprar. E nós não podemos fazer isso. É vedada a divulgação da advocacia em conjunto com qualquer outra atividade. Este programa, por exemplo, ele só pode ter o cunho informativo. Nós não podemos trazer aqui o escritório de advocacia patrocinando este programa, porque nós temos um provimento do Conselho Federal que veda a divulgação da advocacia por rádio e televisão. E é isso que a gente tenta fazer sempre, fazer esse cunho educacional e mostrando para vocês todos esses temas. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa parte de ética. Eu quero que o senhor fale também sobre as consultas, já que o senhor mencionou. Perfeito. A gente vai falar no segundo bloco, porque agora a gente vai para um pequeno intervalo.
Voltamos ao segundo bloco do nosso Estado de Direito, hoje com o tema Ética na Advocacia. E aqui comigo o doutor José Damasceno Sampaio, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, no Estado do Ceará. Doutor, no primeiro bloco o senhor deu uma aula sobre o que é o tribunal, falou todas as prerrogativas, como é composto. Só que o senhor comentou também que há a figura da consulta, que o tribunal faz essas consultas. Você pode explicar para quem está nos assistindo, que está aprendendo agora sobre o tribunal, o que seriam essas consultas? O Tribunal de Ética, embora de Tribunal de Ética e Disciplina, vamos dizer assim, a primeira coisa, nós instauramos os processos, nos casos concretos, fundamentado em dois caminhos. Primeiro caminho, a divulgação, os meios de comunicação, a tomada de conhecimento do possível cometimento de uma infração disciplinar por um profissional do direito. Então, nós temos de ofício que ouvir e instaurar o processo para a apuração da verdade. Esse é o lado fiscalizador. Nós vemos uma faixa, ou passando mesmo na rua. Hoje mesmo eu me dirigindo para cá e entrou um advogado. Eu estava ouvindo uma rádio e o advogado entrou com um nome de fantasia de uma sociedade de advogados e botando na internet e dando opinião e mandando que consulte. Isso é inculcação à captação de causa. Eu já anotei o e-mail dele, ou o site, e já vou tomar providência. Então, esse é o lado fiscalizador do Tribunal de Ética e da OAB, e de todos os advogados. Isso é uma obrigação conjunta de todos os advogados. O lado preventivo, que eu acho de suma importância, porque nós não estamos lá para punir, é para orientar, é para que nós possamos ter uma advocacia honrada. Você sabe perfeitamente que até um certo tempo, o advogado tinha uma pecha de uma pessoa que estava intermediando para tirar vantagem. Né? Então, tem até piadas e mais piadas. Talvez tenha mais piada com o advogado do que com o português, porque com brincadeira, de que só quer estar lá para poder ter vantagem, e não é verdade. A função do advogado, como eu disse, é uma função pública de auxiliar na administração da justiça, da melhor aplicação do direito. Então, se ela não está lá só para punir, está para defender, e a defesa das prerrogativas dos advogados, a defesa da sociedade como um todo, que é uma das prerrogativas da OAB, compete ao Conselho Seccional, aos Conselhos Seccional, ou Conselho Federal, e também às subseções na sua jurisdição. Então, essa função, o Estado Democrático de Direito, a boa aplicação da justiça, tudo isso compete à advocacia. E o advogado é esse ator, é esse agente. Porém, ele precisa ter uma linha comportamental, por isso nós temos um código de deontologia, que são as normas codificadas atinentes ao dia a dia do advogado, que precisa ser cumprido. Para isso ser devidamente cumprido, nós temos dois caminhos: punir quando erra, orientar antes de errar, ou orientar para não errar, que é o lado preventivo. E como se dá este lado preventivo? Eu estava falando, um programa desse é um lado preventivo, de orientação prévia, para que você desperte a consciência para o cumprimento do dever. Porque o reconhecimento do advogado, o reconhecimento do valor da advocacia, é exatamente em contrapartida ao seu devido comportamento, a valorização. Então, o advogado ele precisa ter uma conduta ética, agir com lhaneza, até na escrita, ele precisa ter uma escrita escorreita. É motivo de suspensão do advogado a desatualização da profissão. Ele esquecer, ficar no passado e não se atualizar no seu dia a dia e praticar a profissão com inépcia, com incompetência, incapacidade. O Conselho, através do tribunal, pode suspender o advogado e submetê-lo a cursos e a novo exame de ordem, para você ter ideia, né, para poder ele estar apto a exercer aquele munus público que é super importante. Então, nessa prevenção, nós também temos o curso da FESAC, de preparação de advogado do início de carreira, onde nós temos a cadeira de ética na advocacia. Nós visitamos as subseções do interior, falando sobre o dia a dia do advogado, ou advogado do dia a dia da advocacia, despertando essa consciência para a leitura do nosso estatuto, para o Código de Ética. E tem um ponto materializado no trabalho do tribunal, que é atender à consulta.
Hoje a legislação não permite que nós atendamos a consulta em caso concreto, mas tudo que for dúvida do direito, em tese, que não seja para se direcionar, digamos, eu quero contratar um serviço assim, 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 mas isso será que não conflito? Ou eu quero assumir um cargo assim, 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 será que isso não traz um impedimento ou a incompatibilidade para o exercício da advocacia? Aí o advogado, o estagiário ou a sociedade de advogado encaminha para a OAB, não é obrigado a ser para o tribunal, mas pode ser direto para o tribunal, através do protocolo da OAB, que é protocolo@oabce.org.br. Qualquer consulta nesse sentido, de temas de direito, vai para o tribunal nomeia o presidente, no caso, no momento eu, nomeia um relator e um revisor. Eles vão estudar a matéria, faz um parecer consistente, e esse parecer é revisado pelo revisor e depois submetido ao pleno do tribunal. Todos os 38 membros têm o direito de opinar, concordar, discordar, sugerir alteração. Fincado o texto final, ele é transformado num parecer e é encaminhado ao consulente. E está lá, então, ele já vai ter um documento formal, oficial da OAB, prevenindo um caso ou um caso futuro que possa acontecer de infração disciplinar. Nós estamos trabalhando, Bruno, no sentido de que não fique vinculado, já que é preventivo, que a consulta não fique vinculada só aos casos em tese, como hoje o Código de Ética e Disciplina determina. O Conselho Federal nomeou uma comissão para estudar a reforma do Código de Ética e Disciplina. Esta comissão é presidida pelo segundo secretário-geral do Conselho Federal, que é o corregedor-geral. Os segundos secretários em cada conselho são os corregedores locais. Aqui é a doutora Roberta Vasquez. Então, eles pegaram e pediram a cada tribunal de ética, a cada conselho, sugestão sobre o novo ou a reforma do Código de Ética e Disciplina. Nós já cumprimos essa missão, acredito que fomos o primeiro. Já encaminhamos para o Conselho Seccional, o Conselho Seccional já revisou e nós já encaminhamos para o Conselho Federal, para a Comissão Especial. Dentre as propostas, tem exatamente o enlarguecimento do campo de possibilidade de nós atendermos as consultas, colocando os casos concretos. Né? Então, tem um caso concreto. Nós não queremos é que com isso traga uma divergência maior. Nós queremos, no caso, poder aconselhar para a solução do litígio, que seja possível se solucionar sem o devido processo disciplinar legal. E eu digo isso para chamar a atenção de todos nós advogados para um fato interessantíssimo e que muitos pensam que não ocorre. É da OAB a titularidade de todas as ações, de todos os processos disciplinares. As autoridades, juiz, delegado, qualquer autoridade que toma conhecimento de um fato que tem a possibilidade do cometimento de infração ético-disciplinar, que comunica ao OAB esse fato, essa autoridade não vai ser titular do processo. A OAB, quando recebe, de ofício, através do presidente do Conselho Seccional, através do presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, ou através de um dos presidentes das subseções, de ofício instaurar o processo. Quando ele instaura o processo, ele assume a titularidade, a OAB assume a titularidade do processo disciplinar. Vamos um exemplo. O advogado recebeu um dinheiro para dar entrada num processo de um cliente, para dar entrada num processo, para pagar custo, e não fez. O seu cliente prejudicado vai à OAB, vai à ouvidoria, vai a uma subseção, vai ao TED e apresenta a sua representação, que é outro caminho. Se essa figura faz isso, não pode ser anônimo, pode vir também por uma carta, que não pode ser anônima, ele passa a ser o titular da ação. Titular. Mas o interesse de agir continua sendo da OAB. Vamos que, quando chega a notificação, a citação do advogado para ele se defender, ele vai lá nesse cliente
e acerta com ele, resolve o problema. Esse cliente, em seguida, entra com um pedido de desistência da representação. O pedido de desistência da representação não pode ser homologado. Ele precisa continuar a OAB representar porque houve o cometimento da infração. E ela assume a titularidade e a outra parte sai fora. E o que nossos colegas reclamam é que, nessa situação, o processo devia ser extinto. E nós não podemos extinguir, a bem do bom nome da advocacia, a bem do bom nome da OAB. Então, essas orientações podem ser tudo objeto de consulta. E é isso que nós queremos. Que nós possamos também atender a consulta em caso concreto. Doutor, infelizmente o tempo do nosso programa não é tão longo, mas a gente ainda tem alguns minutinhos para tratar. Eu queria que o senhor abrisse considerações finais, faça um pouco, mostrar que quem pode encontrar o tribunal, quem pode, você já falou do e-mail do protocolo, a gente vai passar na legendazinha para ficar até mais fácil de vocês saberem, mas considerações finais abertas ao senhor. Perfeitamente. O telefone para contato no tribunal é o 32-16-16-08, direto lá no tribunal, e tem o 32-16-16-00, ramal 5, que cai nos processos disciplinares lá no setor da doutora Ione. Como eu disse, pode ser através da ouvidoria, lá, que está sediada lá na sala do advogado, no fórum Cosme Vilar. Pode procurar direto na sede da OAB da Lívio Barreto, ou pode usar qualquer e-mail da OAB, né? Porém, é importante esclarecermos que, como o processo é sigiloso, dificilmente nós podemos estar dando informação do processo por telefone. É melhor que compareça, para se identificar como sendo a parte interessada. No momento em que uma representação deve ser feita, o representante recebe um login e uma senha para acompanhar o seu processo, que todos os nossos processos são digitalizados. É a única seccional da OAB no Brasil que tem 100% dos seus processos digitalizados. E o interessado recebe um login e uma senha para acessar a hora que quiser, de onde estiver. Mostrando aí mais uma vez, sim, a força da OAB, né? A gente trouxe aqui a FESAC, eles me mencionaram isso, o próprio doutor Valdetaro já esteve no programa, já falou sobre essa digitalização e a OAB Ceará na frente também, junto com o Tribunal de Ética e Disciplina. Muito bem. Então, convoco todos os advogados para que nós possamos acabar com os processos disciplinares, cumprindo o nosso dever e valorizando a advocacia. Sucesso a todos nós, sucesso ao programa, que é muito importante esse canal de comunicação. Doutor, mais uma vez agradeço então a participação no programa Sociedade de Direito. Você pode acompanhar também outros temas da OAB, a gente já esteve aqui com a FESAC falando um pouco, a doutora Manuela falou um pouco, as próprias comissões da OAB, decorrer do ano a gente trouxe algumas, a gente não trouxe todas, mas decorrer do próximo ano a gente vai trazer aquelas que a gente não conseguiu trazer, porque são muitas comissões. Você mostra assim então que a OAB tem muitas comissões porque ela está preocupada com você que está nos assistindo, em cada área ela tenta botar profissionais competentes para lhe ajudar. E você pode assistir eles no nosso canal no YouTube, youtube.com/FGFIES. Envie sugestões de programas ou suas críticas também nos canais mencionados. E obrigado pela audiência.